Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo vamos dar sequência a esse nosso curso de PCP, falando sobre os objetivos da produção enxuta. Então o que a gente vai fazer é comparar a produção enxuta com os métodos tradicionais de produção, tentando evidenciar as falhas nesses métodos tradicionais que foram solucionadas a partir de algumas ferramentas introduzidas por essa produção enxuta, tá? Então vamos para o vídeo. A produção enxuta pode ser definida como um sistema para eliminar desperdícios e qualquer que seja esse elemento desnecessário, com o intuito de reduzir os custos. Então já está aí a ideia central. A produção enxuta serve para reduzir desperdício. Esse é o objetivo dela. Esse desperdício pode ser estoque, pode ser algum processo que não agrega valor diretamente para o produto, pode ser uma movimentação desnecessária. Então, qualquer que seja esse recurso que a gente teve que disponibilizar para fazer algo que não está agregando valor diretamente ao produto, isso deve ser eliminado. Então, essa que é a visão da produção enxuta, que veio justamente para substituir, né, para trazer melhorias em relação à lógica tradicional, que normalmente produz em grande quantidade, produz para estoque, não se preocupa normalmente com qualidade, com confiabilidade, manutenção e etc. Né? A produção enxuta ela veio para trazer, evidenciar esses problemas e mostrar como, na verdade, eles deveriam ser solucionados. A produção enxuta, então, se baseia na busca de tecnologias da produção que vão utilizar um número menor de equipamentos, olha, enxuta, mais enxugada, menos mão de obra para essa produção de bens, ou produtos ou serviços, mas no caso de bens, esses bens precisam ter uma maior qualidade, sem defeitos e com o menor lead time possível, o menor tempo de fabricação possível, o menor tempo de ciclo possível, tendo o mínimo de unidades intermediárias e tendo o desperdício em qualquer elemento, esse desperdício em qualquer elemento sendo qualquer ação que não contribua diretamente para o valor do produto. Ou seja, que não vai contribuir para o preço final que a gente vai cobrar sobre ele, pela qualidade percebida pelo cliente ou pelo prazo requerido pelo cliente. Então, qualquer ação que não contribua para o preço, para a qualidade ou para a diminuição do prazo, ela deve ser eliminada, ela vai ser vista como um desperdício. É o caso, por exemplo, de uma quebra de um equipamento. Quebra do equipamento, ela auxilia na qualidade, no preço, no prazo. Estoque. O estoque intermediário, o estoque de matéria-prima, está auxiliando nisso? Será ou esse estoque existe para esconder outros problemas, para nos proteger de outros problemas? Então essa que é a lógica. No lugar de criar meios para nos proteger dos problemas, por que não solucionar esses problemas? Assim, a gente deve eliminar qualquer desperdício, tendo esforços da área de administração, da área de pesquisa e desenvolvimento, da produção, distribuição, e todos os departamentos da companhia devem estar focados nessa nova filosofia, buscando identificar e eliminar esses desperdícios. E isso é a manufatura, ou produção enxuta, que a gente chama também de produção Lean. O Lean, esse termo é bastante conhecido, que denota esse conceito de enxuto, de enxugar. Um dos conceitos da produção enxuta é o de melhoria contínua. Então, é lógico que esse processo de eliminação do desperdício não acontece do dia para a noite, da noite para o dia. Ele vai acontecendo continuamente. À medida que o tempo passa, vai sendo reavaliado, os processos internos vão sendo reavaliados e novas formas, novas melhorias vão sendo introduzidas. Então ele é um processo de melhoria contínua. A melhoria contínua é considerada como um dos principais fatores de sucesso para os processos de produção. Ela é baseada no encorajamento a mudanças e ao aperfeiçoamento constante das tarefas realizadas no dia a dia. Portanto, a produção enxuta se baseia no aperfeiçoamento de processos e de procedimentos a partir de uma redução contínua dos desperdícios,
possuindo os seguintes objetivos básicos. Então, quais são os principais objetivos dessa produção enxuta, buscando essa nova lógica para o setor de produção da empresa? Integrar e otimizar as etapas do processo produtivo, né, desse processo de manufatura, ou seja, tornar o processo contínuo com a redução da quantidade de tarefas necessárias para completar cada processo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar todos os processos, vamos ver o que é feito em cada processo, qual valor é agregado por cada processo, quais são as ações dentro de cada um desses processos que de fato são necessárias, quais podem ser substituídas, quais podem ser eliminadas, buscando então de fato, né, a gente compreender o fluxo como sendo parte de uma mesma coisa, que isso que é integração. Integração a gente conseguir eliminar as fronteiras que existem entre as etapas. Então a gente quer, por exemplo, padronizar esse fluxo dentro da fábrica, a gente quer balancear esse fluxo, como era feito na teoria das restrições. Aqui a gente também busca uma forma de balanceamento do fluxo, que vai contrastar com a lógica tradicional do MRP, em que a produção é empurrada, forma estoque, porque um posto de trabalho é mais lento do que o outro, vai formar estoque na sua entrada, e que tem o foco na capacidade, produz o máximo que você puder. Aqui não. Aqui na produção enxuta, da mesma maneira que na TOC, na teoria das restrições, a gente vai tentar balancear o fluxo. Para isso, aqui a gente só vai produzir o que de fato for necessário. Levando lá, já falando de just-in-time e comparando com a teoria das restrições. Pensando em restrições, o just-in-time ocorre quando o gargalo for o mercado. Então, quem vai ditar o ritmo de produção? É o mercado. O mercado dita o ritmo de produção e todos os setores nesse mesmo processo contínuo, integrado, nesse fluxo contínuo, vão produzir exatamente na mesma taxa desse mercado. Com isso, a gente está atendendo just-in-time. A gente atende, produz exatamente o que o mercado quer no momento que ele quer. Então, esse é o primeiro objetivo da produção enxuta. Segundo, produzir com qualidade. Então, vai ter uma exigência. Produzir com qualidade é muito importante falar isso, apesar de ser óbvio. A gente está comparando com os sistemas tradicionais, em que o foco era na produtividade. O foco era em produzir gastando o mínimo possível. Falar que a produção tem que ser com qualidade, a gente está evidenciando o quê? Que vai ter um foco no cliente. O cliente agora passa a ser o nosso foco. Até então o foco era a fábrica. Agora a gente está olhando para o mercado. A gente quer aproximar a fábrica do mercado. A gente quer produzir exatamente o que esse mercado quer. Então isso significa produzir com qualidade. É unir produção com mercado. É unir necessidade de produção com necessidade do cliente como parte de um mesmo sistema. É muito importante isso, e é lógico que à medida que essa qualidade foi cada vez mais exigida pelos clientes, os sistemas tradicionais que utilizam, né, o MRP, ou MRP2, ou ERP, né, eles passaram também a criar módulos para fazer essa interface com o cliente, né, que a gente chama de gestão de atendimento ao cliente, né. Então isso, na verdade, foi consequência dessa visão que passou a ser cobrada, né, de você ter um enfoque no cliente. E aí isso que é interessante, né, porque até então se acreditava que qualidade e produtividade eram contraditórios. Se eu quero produzir algo melhor para o cliente, eu vou ter que gastar mais. Se eu vou gastar mais, a minha produtividade cai, né? Mas não, a produção enxuta mostrou que se você mantém um foco na qualidade em todos os processos, de maneira que o próprio operador que verifica a qualidade daquilo que ele faz, você, além de garantir a qualidade no produto final, você reduz os custos, uma vez que você não vai mais precisar de um supervisor da qualidade, que seria um setor além, né, o último setor, né, que vai inspecionar a qualidade do produto final. E digo mais, se é o operador que está verificando a qualidade, ele vai perceber logo no início, né? Se você mantém um supervisor de qualidade, ele só vai verificar a qualidade no final. Ou seja, todo esse gasto que você teve, né,
com um produto que já estava comprometido, que não agregou valor, né, você não conseguiu poupar. Então, na lógica tradicional, você tem todo esse gasto, todo esse desperdício. Que na lógica da produção enxuta, como é o operador que verifica a qualidade, ela já seria observada logo no início. Então, você não teria todo esse desperdício. Com isso, né, com essa mudança de abordagem, a gente consegue tanto garantir a qualidade quanto a produtividade. Então, produzir com qualidade, a exigência de produtos com bons acabamentos, ou seja, com uma qualidade garantida. Para isso, cada funcionário envolvido na produção deve possuir alguns aspectos profissionais, como responsabilidade e conhecimentos de qualidade, né, para assegurar que os resultados desejados, né, sejam de fato alcançados na execução dessas tarefas. Então, o que seria um operador numa lógica tradicional? Que não se atenta à qualidade. Ele vai produzir errado, e isso vai gerar um retrabalho, ou seja, tem que fazer de novo. Ele vai produzir produtos fora das especificações, e isso gera para a gente um refúgio, ou seja, um produto que vai ser descartado ou vendido como sucata, porque ele não segue as especificações do cliente. Tudo isso gera para a gente um desperdício, que agora, trazendo a produção enxuta, a gente quer que o operador passe a se responsabilizar por aquilo que ele faz. Então é ele que vai garantir que a tarefa vai ser feita do jeito certo. E com isso a gente consegue aumentar, né, a qualidade dos produtos que a gente vai obter. 3. Reduzir os custos de produção. Ou seja, como que a gente reduz os custos de produção, como a gente já falou, com a produção enxuta, eliminando qualquer desperdício. E eliminando os desperdícios, a gente vai reduzir o custo e com isso a gente está aumentando a produtividade. Então a gente consegue matar os dois, né? Consegue produzir com qualidade e com produtividade. Produzir somente em função da demanda, que é o que a gente chama de just-in-time, ou seja, a gente produz apenas em função dos pedidos firmes dos clientes, a gente não produz em função da previsão de demanda, a gente não produz para estoque. Produzir para estoque é o just-in-case. A gente produz para atender a demanda do cliente final, do nosso cliente, né? Que é o que a gente chama de just-in-time. Então a gente só produz aquilo que o mercado necessita naquele momento. Desenvolver flexibilidade de produção. Então, uma vez que a gente tenha tempos de ciclo mais velozes, a gente consiga ter um setup muito mais barato, né? muito menor, né? Um tempo de setup muito menor, a gente consegue produzir com uma variedade maior. E produzir com mais opções, né? Produzir com grande volume e com grande variedade é o que a gente chama de flexibilidade da produção, que seria uma produção, uma customização em massa. A gente produz em um volume muito grande, mas também oferece uma grande variedade. Então isso é uma flexibilização da produção. É a capacidade de conseguir os materiais com máxima agilidade e definir um processo com o menor tempo e o menor custo. Em outras palavras, é a nossa capacidade de se adaptar às variações da demanda. É a nossa capacidade de reagir à demanda. Quanto à produção enxuta, ela garante que a nossa manufatura tenha flexibilidade suficiente para reagir o mais rapidamente a uma demanda por determinado produto. Se a demanda por um determinado produto surgir, a gente rapidamente vai conseguir atender essa demanda. 6. Manter os compromissos assumidos entre clientes e fornecedores. Para o just-in-time dar certo, a gente precisa que os nossos fornecedores também entreguem just-in-time para a gente, né? Senão a gente vai ter que manter estoque de matéria-prima. Então, para que não tenha estoque, o nosso fornecedor tem que entregar para a gente quando a gente precisa, na quantidade que a gente precisa. Então, para isso, deve existir um relacionamento entre todas essas empresas parceiras, que vão formar essa cadeia, essa mesma cadeia de suprimentos, todas aplicando a lógica da produção enxuta, todas aplicando essa lógica do just-in-time. Se todas aplicarem, a gente vai ter uma redução do estoque da cadeia. Então, o custo da nossa cadeia, se ela tem menos estoque, o custo dela é menor, comparado ao custo de outras cadeias. E com isso, todas as empresas da cadeia saem ganhando, né? Então, esse que é o princípio de aplicar a produção enxuta num sentido expandido, né? Não pensando apenas na nossa empresa, mas em todas as empresas parceiras.
até porque elas são uma extensão do nosso fluxo. Então, manter o compromisso com clientes e fornecedores, fazendo com que cada empresa fabricante se unifique em um processo industrial contínuo. Para isso, as empresas devem manter relações tanto com clientes quanto com fornecedores de todos os novos produtos a serem produzidos, estabelecendo prazos de entrega, garantia de qualidade, margem de lucro. Então, isso vai ser combinado entre as empresas para que a gente consiga chegar no melhor cenário possível para todas. De forma mais específica, do ponto de vista de administração de materiais, né, e o objetivo da administração de materiais é definir o nível adequado de material para ser comprado, para ser produzido, e também os meios para acompanhar os níveis, né, para medir, né, mensurar esses níveis de materiais, né, de estoques que foram formados. A produção enxuta ela fornece mais 2 objetivos adicionais. Então, dentro da administração de materiais, a produção enxuta objetiva alcançar alto volume de produção, ou seja, a gente quer manter a produção elevada, porque a demanda normalmente ela é elevada, porque a gente está comparando com os sistemas tradicionais que fabricam em elevado volume. Só que a gente quer minimizar os estoques, sejam os estoques na entrada, intermediário ou na saída, ou seja, sejam estoques de matérias-primas, peças, estoques em processamentos ou de produtos acabados. A gente quer minimizar o estoque em todas as etapas do nosso processo de produção. E a partir daí, né, permitir que os materiais cheguem ao seu destino, seja o destino uma operação dentro da fábrica ou um cliente, né, externo, no tempo exato e na quantidade exata que são necessários, que é o que a gente chama de just-in-time. Produção enxuta viabiliza, então, na prática, os conceitos de cadeia cliente-fornecedor, buscando atender às necessidades desses clientes, sejam os postos de trabalho clientes, né, que seriam os clientes internos, ou as empresas parceiras, que são os clientes externos. Na produção enxuta, cada etapa do processo é um elo de uma corrente ligando o consumidor final até o fornecedor. Ela é puxada. Então é o cliente, né, o consumidor final, que vai ditar o ritmo. E esse ritmo dele vai impor o ritmo do posto de trabalho, do último posto de trabalho, né, do nosso sistema, que é o que vai fornecer o produto acabado, e aí do fornecedor dele, do fornecedor dele, do fornecedor dele, até chegar ao nosso fornecedor externo. Então todos eles estão ligados, sendo puxado sempre pelo posto de trabalho seguinte. É o posto de trabalho seguinte, que a gente também chama de posto de trabalho cliente, que dita o ritmo da produção. Ele só vai liberar para o posto de trabalho anterior para que ele produza o que eu, posto de trabalho cliente, sou capaz de processar. Porque se o posto de trabalho fornecedor produzir mais do que eu consigo processar, isso vai gerar um estoque. E eu não quero estoque. Para quê? Então eu vou liberar só o que eu sou capaz de processar. E com isso eu minimizo o estoque e mantenho o fluxo. Por quê? Porque quem está ditando o ritmo é o cliente final, que é, no fim das contas, quem a gente quer atender. Dessa forma, cada etapa do processo produtivo, né, cada elo, sejam eles operações em estações de trabalho ou de peças em seções produtivas, são clientes e fornecedores um dos outros. Né? Então, eles têm uma relação de cliente e fornecedor entre eles. Esse posto de trabalho ele é cliente do posto de trabalho anterior, que é fornecedor, e ao mesmo tempo ele é fornecedor do posto de trabalho seguinte. E isso vale para todos eles. Né? Nesse contexto surge a filosofia do just-in-time, que é uma forma simples e eficiente para otimizar esses recursos de capital, de mão de obra e de equipamentos. Então a gente vai utilizar os recursos apenas quando eles forem necessários. A filosofia busca então criar uma estratégia de competição industrial que atenda de forma rápida a essas flutuações de mercado. Ou seja, é uma metodologia, como a gente falou, orientada ao cliente, orientada ao consumidor. O foco está no cliente, com elevado padrão de qualidade e baixo custo. Então a produção enxuta ela quer oferecer produtos que tenham maior qualidade na visão do cliente, ou seja, produtos que o cliente enxergue que tem uma maior variedade, uma maior utilidade, uma maior resistência, ou seja, que aquele produto tenha de fato as características que ele procura. O cliente que decide o que ele quer no produto.
e a gente, como empresa, vai oferecer o que o cliente quer. E a um baixo custo. Como que a gente consegue o baixo custo? Justamente porque a gente está reduzindo os desperdícios. E como a gente falou, é o desperdício nessa visão de cadeia estendida. O nosso fornecedor também reduziu o desperdício. Então, para ele também é mais barato produzir. Então, ele consegue vender mais barato para a gente também. Por isso que é essa importância de aplicar a produção enxuta em toda a cadeia de suprimentos. Na prática, é preciso adotar um enfoque integrado entre as áreas de marketing, de planejamento e controle de materiais, de planejamento e controle da produção, né, que é o PCP, de controle da qualidade, engenharia de produto. O enfoque integrado significa que todas elas trabalham em conjunto. Não existe uma fronteira que separa elas. Na verdade, todas elas atuam sobre o mesmo processo. Todas elas participam desse processo, que é o de entregar o produto que o cliente quer, no momento que ele quer, na quantidade que ele quer. Todos têm participação nisso. E qualquer área, né? Controle da qualidade, engenharia de produto. Engenharia de produto que vai criar, né, esse desenho do produto, desses novos produtos, utilizando um programa, né, um software do tipo CAD, que é desenho assistido por computador, ou do tipo CAM, que é a manufatura assistida por computador, e também, né, o próprio recursos humanos, né, a área de desenvolvimento de pessoal. Sobre o aspecto da administração da produção, o sistema Just-in-Time permite uma transformação das fábricas tradicionais através da flexibilização das suas estruturas produtivas. Ou seja, elas visam uma maior variedade de produtos para atender essas oscilações de mercado, a redução de custos e a garantia da qualidade desses produtos. Então a gente quer oferecer com maior variedade, menor custo e maior qualidade. É isso que a gente alcança quando aplica o Just-in-Time no lugar do Just-in-Case, no lugar da lógica tradicional de produção. O Just-in-Time tem como meta eliminar funções desnecessárias do sistema produtivo, que vão trazer custos indiretos e não acrescentam valor à empresa. Ou seja, elas geram custos indiretos, elas não acrescentam valor à empresa, elas criam despesas operacionais desnecessárias, ou então ela acaba, né, inibindo a produtividade. Então tudo isso, na verdade, está no mesmo saco, né? É a mesma coisa. E tudo isso a gente quer eliminar, né? Esse desperdício a gente quer eliminar quando a gente está aplicando a lógica, né, da produção enxuta e do just-in-time. De forma geral, a empresa precisa produzir um bem com qualidade igual ou superior à da concorrência. Não pode ser com menor qualidade. Que atenda às características exigidas pelo cliente, né, pelo consumidor, com o menor preço possível, né, em comparação com a concorrência. A empresa precisa ter um desempenho de produção, então, superior ao do concorrente, para que ele consiga alcançar esses objetivos, de reduzir o custo da produção e aumentar a qualidade. Então isso demonstra que a produção enxuta, em geral, ela vai garantir que a empresa alcance um nível de competitividade acima daquele que a sua concorrência tem atualmente. Nesse aspecto, a filosofia do Just-in-Time auxilia a empresa na obtenção dessa vantagem competitiva em relação ao custo, otimizando processos produtivos e otimizando o fluxo de produção. Fluxo de produção é o fluxo de produção de cada um dos produtos. Então, cada produto tem um fluxo. Se você otimiza esse fluxo, você usa melhor esses recursos. Você não gera desperdícios. Consequentemente, né, o custo se reduz, a produtividade aumenta. Surge então o sistema Just-in-Time como parte da produção enxuta. Quais são os objetivos do sistema Just-in-Time dentro dessa lógica da produção enxuta? Então são basicamente os mesmos, né? Integrar e otimizar os processos de manufatura, ou seja, eliminar operações que não agregam valor ao produto. Na prática, a gente elimina operações como inspeção. Quem faz a inspeção agora é o próprio operador, não tem uma operação de inspeção. Retrabalho é feito certo da primeira vez, não tem um setor para retrabalhar aquela peça caso ela tenha algum defeito. Não, isso não pode acontecer. Tem que ser feito certo da primeira vez. Elimina estoque, então não tem área disponível para estoque, isso deixa de existir. E é lógico, né, que na produção enxuta, a gente vai observar que a fábrica vai ficar muito menor, né? A área ocupada vai diminuir, justamente porque você está eliminando
esses desperdícios, essas operações desnecessárias, que são as operações que não estão agregando valor ao produto. Buscar melhoria contínua, como a gente já falou, a partir de que é o Kaizen, né? A partir do incentivo a uma mentalidade de trabalho em grupo, a uma visão compartilhada e a uma valorização da sua mão de obra, do seu operador, como forma de desenvolver o potencial humano, a sua qualificação, as suas habilidades e também o seu comprometimento, a sua motivação em trabalhar dentro daquela empresa, dentro da sua empresa. O sistema busca a melhoria contínua dos processos, dos procedimentos e do seu operador, né, do seu funcionário dentro da empresa. Então, a melhoria contínua, ela tem que ser por meio de palestras, por meio de treinamentos, ela precisa ser disseminada na empresa, porque ela só vai ser alcançada, de fato, se o operador estiver comprometido com isso. Então, quem cria essas novas alternativas, quem identifica essas melhorias que podem acontecer, é o próprio operador. Então, é ele que deve estar consciente do seu papel dentro da empresa e motivado o suficiente para que ele consiga alcançar essas melhorias. E, inclusive, né, a própria empresa ela tem que oferecer meios para que esse operador também melhore, seja com bonificação salarial e seja investindo na sua própria qualificação. Até porque, na lógica da produção enxuta, né, e do just-in-time, quem realiza todas as funções é o próprio operador. O operador ele deixa de ser aquele operador especialista, que só sabe executar uma única tarefa ou uma única função, né? E ele passa a ser multifuncional. Ele entende o processo produtivo como um todo, ele é capaz de operar qualquer máquina dentro daquele processo produtivo, ou seja, ele é multifuncional, e é ele, inclusive, que realiza inspeções de qualidade sobre a tarefa que ele mesmo fez, e é ele que faz as manutenções preventivas nos equipamentos que ele usa. É ele que mantém o local de trabalho limpo, organizado, ele que mantém, né, as próprias padronizações, ele cria e executa as próprias padronizações, que ele mesmo em grupo, né, com seus colegas, melhora, né, vai melhorando com o tempo. Então tudo isso vem justamente desse objetivo, que é buscar a melhoria contínua. E compreender e atender as necessidades do cliente. A empresa ela vai reduzir o custo total do cliente, pro cliente. O cliente ele vai pagar menos, pois o custo do cliente inclui a aquisição e o uso do produto. Assim, a empresa ela vai envolver clientes e fornecedores, entendendo que ambos são extensões do mesmo processo produtivo, como a gente falou. Então, se o nosso fornecedor reduz custo para a gente vai reduzir nosso custo, consequentemente, a gente também reduz custo para o nosso cliente, que por sua vez vai reduzir o custo para o cliente dele, e assim a gente forma uma cadeia estendida, né? Com isso, o sistema just-in-time visa garantir que apenas os materiais, os equipamentos e as pessoas que de fato são necessárias para a execução de cada atividade sejam ativados, né, utilizados no momento e no local exatos. Então, isso que é a produção enxuta, né? Você não desperdiçar. É você utilizar aquele recurso apenas quando ele é necessário. Um dos pilares do just-in-time é justamente o treinamento, né? A educação dos funcionários, por meio de palestras, seminários, treinamentos. É por isso que é por meio dela, né, que se desenvolve a conscientização, motivação e comprometimento dos funcionários da empresa. Até porque compara com a lógica tradicional, em que o operário é visto apenas como uma mão de obra. Ele está ali para executar sua tarefa. Essa é a visão tradicional. É a visão da fábrica do passado. A visão moderna da produção, as operações modernas de produção, elas pensam muito mais no fator humano e não o fator mão de obra, né? O ser humano, ele não é apenas o braço. Ele traz a sua mente, o seu coração. A sua mente é o quê? São as ideias, são as habilidades dele. E o seu coração é a motivação, é a vontade de aprender, é a vontade de crescer e, consequentemente, a empresa vai crescer também. Quem define, né, para que isso tudo dê certo, o operador ele precisa estar comprometido com essa mudança. Senão, você simplesmente não vai conseguir aplicar essa lógica do just-in-time. Ela só vai funcionar se, de fato, o operador entender
que ele é responsável pela qualidade, pela manutenção e por entender todas as etapas do processo produtivo. Então, para o Just in Time funcionar, essa educação do funcionário é fundamental. Algumas das mudanças necessárias para a adoção do Just in Time nas fábricas tradicionais implica na transformação da produção, que na fábrica tradicional é feita em grandes lotes, com ganhos de escala. O que é o ganho de escala? Você reduzir o custo de produção à medida que você aumenta o volume, você aumenta o tamanho do lote. Por que isso acontece? Porque normalmente o tempo de setup, o custo, né, para configuração e preparação das máquinas, é muito elevado. Então, para diluir esse custo, você tem que produzir muito, né? Não adianta você produzir pouco se você tem um custo, né, um tempo de preparação muito grande. Aí você vai produzir no final do dia muito pouco. E aí o custo vai aumentar, né? O custo unitário aumenta. Só que, para oferecer essa variedade, lotes pequenos de produtos, né, com maior diversificação, que é um dos enfoques da produção enxuta, a gente precisa diminuir o tamanho do lote. Ou seja, diminuir o tamanho do lote econômico. A gente quer diminuir o tamanho do lote econômico. Aí tem que lembrar, para diminuir o tamanho do lote econômico, lembra lá da fórmula, a gente tem que diminuir o custo de preparação. Então isso dá para perceber pela fórmula, se vocês lembrarem, mas também a gente consegue perceber isso qualitativamente, né? Olha, se a gente tem um tempo de preparação 0, significa que a gente pode produzir o que a gente quiser, o lote do tamanho que a gente quiser. E aí o que a gente quiser vai ser o quê? O lote do tamanho da necessidade do cliente. E aí a gente está de fato produzindo just in time. A gente está produzindo o que o cliente quer no momento que ele quer, com a variedade que a gente precisa. Se a gente tem diferentes demandas, a gente é capaz de atender essas diferentes demandas. Na produção tradicional, não. Você produz um lote grande de um mesmo produto, você só consegue atender um tipo de demanda, ou poucos tipos de demanda, né? Você atende um mercado com pouca variedade. E isso, na visão moderna, né, de produção, é uma desvantagem. Torna a sua empresa menos competitiva. Então, o primeiro passo para conseguir aplicar o just-in-time dentro de uma empresa é reduzir o lote econômico. Para isso, a gente precisa reduzir o tempo de preparação. Se for lote econômico de produção, a gente tem que reduzir o tempo que a gente leva para configurar a máquina, para produzir um novo lote. Se for o lote de compra, a gente tem que ter um fornecedor mais confiável que cobre menos, né, pelo transporte desse material. De maneira que a gente receba just in time dele. Ou seja, ele entregue para a gente na quantidade certa no momento que a gente precisa. E aí, com isso, aplicando também uma troca rápida de ferramenta, né, uma maneira rápida de fazer essa mudança de setup, a gente consegue também reduzir o lote de produção, para que ele tenha o tamanho que o cliente quer. Beleza? E aí a gente também trabalha, né, com just in time para o nosso cliente. Nesse sentido, pode-se esperar uma elevação do custo de produção, quando a gente reduz o lote, né, principalmente em virtude do número de trocas de ferramentas, de uma maior movimentação de materiais e da elevação dos custos indiretos com manutenção. Então você usa mais, né, faz uma mudança com maior frequência, o equipamento vai depreciar mais rápido, as ferramentas vão depreciar mais rápido, e o número de configurações aumenta. Normalmente isso aumentaria o tempo gasto com configuração, que não é um tempo que você está produzindo, né? Por isso que a redução do tempo de setup é fundamental, porque senão o custo vai aumentar, não tem jeito. Se não produzir no lote econômico, o custo aumenta. Assim, para facilitar a implantação do just-in-time, é preciso aceitar alguns princípios culturais, como, né, uma mudança da mentalidade, tanto da alta administração quanto da média administração, ou seja, tanto dos diretores quanto dos gestores, buscando uma utilização da gerência por consenso, propiciar uma maior participação dos funcionários. Então, os funcionários eles têm que se sentir parte dessa equipe para a própria melhoria, né, dos processos da empresa, uma delegação de uma maior responsabilidade a todos os níveis, desde o funcionário, gestor, diretor, mas principalmente ao funcionário, né, aquele
de menor nível dentro da empresa, né? E também criação de programas motivacionais, para que o funcionário ele se sinta motivado em colocar para funcionar a produção enxuta. Além disso, para implantar o sistema just-in-time, é necessário o atendimento de alguns requisitos, como... Então agora a gente vai ver em que aspecto o just-in-time não funcionaria, né? Então é lógico que a produção enxuta, ela traz diversos benefícios. A gente pode trazer para dentro da nossa empresa alguns desses benefícios, algumas dessas ferramentas, buscando justamente reduzir os desperdícios, né? Só que o just-in-time original, né? O just-in-time, vamos dizer assim, convencional, ele só pode ser aplicado em algumas situações, tá? Ou seja, existem casos em que a gente não vai conseguir aplicar o just-in-time. E aí o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que voltar para o MRP, para a produção empurrada. Ou pelo menos ela vai ser puxada em algumas etapas e empurrada em outras. Mas é porque a lógica do just-in-time é o quê? Você só vai produzir o que o cliente quer. Então ela tem que ser puxada do cliente até o fornecedor, né? Mas se esses critérios que a gente vai ver não forem atendidos, a gente não consegue aplicar o just-in-time. Então, primeira delas, primeiro critério é que a gente tem que reduzir o tempo de setup, como a gente falou. Se não conseguir reduzir o tempo de setup, não vai conseguir aplicar o just-in-time, porque vai ser mais econômico você produzir lotes grandes. Se você está produzindo lotes grandes, maiores do que a demanda, você está produzindo para estoque. Ou seja, você não está aplicando o just-in-time. No just-in-time existe uma preocupação com custos relacionados a essa diversificação dos produtos. Ou seja, né, a gente produzir uma variedade maior com lotes menores, né? Estes custos eles estão relacionados ao grau de complexidade da estrutura de produção, destacando-se entre esses custos aquele custo de setup, que é o de preparação das máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, molde, né, qualquer que seja esse elemento, para você começar a fabricar um novo lote. Além disso, a redução do tempo consumido na preparação das máquinas vai permitir uma maior flexibilidade e uma maior capacidade produtiva da empresa, pois a fábrica ela tem que ser capaz de produzir rapidamente lotes pequenos e diferentes. Então, imagina que seu cliente ele pede uma única unidade de um produto. Na lógica tradicional, você produz, um lote de 100 unidades. Esse cliente ele só vai receber esse produto depois que você produziu os 100. Você fabrica em lote de 100, então só quando você terminou o 100º é que ele vai receber esse produto. No caso da produção enxuta, né, imaginando que você tem um tempo de setup 0, você pode produzir lotes de uma única peça. Então você produz esse único produto e entrega para o cliente. Então a velocidade é muito mais rápida, né? Então a capacidade da empresa, em termos de produzir aquilo que o cliente quer, é muito mais rápida, né? Muito mais ágil. Então por isso que a gente diz que a empresa ela teria uma maior flexibilidade. Se o tempo de preparação for longo, você não vai conseguir aplicar o just-in-time. Segundo, né, é preciso implantar uma sistemática de garantia da qualidade. Não é o operador que precisa verificar a qualidade daquilo que ele faz, então a gente tem que criar um sistema que ensine isso para o operador, que garanta que a qualidade vai ser de fato verificada em cada etapa do processo produtivo. Então, tendo em vista que os lotes são pequenos, é preciso garantir que todas as peças estejam perfeitas. Um exemplo de sistema para controlar a qualidade é o chamado de TQC, que é o controle da qualidade total. Nesse caso, é levado em consideração a problemática da qualidade em todas as etapas, né? Em sua totalidade. O controle da qualidade dos materiais do fornecedor, controle de cada uma das peças que foram fabricadas internamente, realizado na maior parte das vezes pelo próprio operador da linha. Então ele que vai verificar essa qualidade, se preocupando em fazer certo da primeira vez, porque não pode ter retrabalho, se preocupando em garantir que as especificações sejam cumpridas, ou seja, é o zero defeitos, né? Zero falhas. A gente quer aqui reduzir as falhas, né, os defeitos, para zero. E qual a ferramenta que a gente usa? Para isso, né, a gente usa o chamado de controle da qualidade total. Então é a partir dele que a gente garante que os materiais, né, que são fabricados internamente, inclusive, né, o produto final, eles não sejam produzidos com defeito. Ou seja,
a gente garante a qualidade deles. Realização de manutenção preventiva, que também é efetuada pelo próprio operador. A gente realiza a manutenção preventiva para evitar uma manutenção corretiva. Ou seja, evitar que ocorra uma falha aleatória do equipamento. É o caso, por exemplo, quando a gente faz a verificação do óleo do carro. É uma manutenção preventiva. O objetivo é tornar rara a realização de manutenções corretivas, pois esta não agrega valor ao produto, além de propiciar a interrupção do fluxo. Então, uma coisa é você programar uma interrupção, né, ou seja, programada para fazer uma manutenção preventiva, que vai ser num tempo previsto, né, ela é programada e ela tem um tempo, uma duração prevista. Outra coisa é ocorrer uma falha aleatória que você vai precisar descobrir o que aconteceu, vai ocorrer uma interrupção durante um período em que a gente programou para usar aquela máquina, consequentemente, aquela máquina parada vai interromper o fluxo, não é isso? E se interrompe o fluxo, como é que a gente vai garantir o just-in-time? Então, para o just-in-time funcionar, não pode ocorrer interrupções por falhas de máquina. Da mesma maneira, né, não pode ocorrer interrupções por falta de qualidade. Se a gente produz just-in-time, a gente tem que produzir o produto com as especificações certas. Se a gente produz just-in-time, não pode ter interrupção no nosso sistema, por conta de uma falha na máquina, né? uma quebra de máquina. Isso não pode acontecer. O layout também precisa ser redefinido. Na fábrica tradicional, a gente divide o layout por função. Então, imagina a fábrica, você tem um departamento, uma área que tem as máquinas que fazem o corte, uma outra área que tem as máquinas que furam, uma outra área que tem as máquinas que lixam, uma outra área que tem as máquinas que pintam e por aí vai, né? A gente precisa fabricar um produto que precisa de todas essas etapas. Esse nosso fluxo, né, vai percorrer a fábrica inteira. Ou seja, olha o fluxo como é que é longo. Fluxo longo significa lead time grande. A gente não quer reduzir o lead time. Então a gente precisa reduzir esse fluxo. O que a gente faz? No lugar de utilizar um arranjo físico funcional, a gente usa um arranjo físico em célula de manufatura. O que é a célula de manufatura? A gente pega numa linha de produção, é uma linha de produção, só que pequena, é uma mini fábrica, onde nessa linha tem todos os equipamentos para fabricar essa família de produtos. Então, o nosso produto ele só vai percorrer esse espaço. Então, a gente está simplificando o fluxo, né? E tem uma outra vantagem. Como esses produtos pertencem à mesma família, ou seja, eles têm roteiros de fabricação muito semelhantes, as configurações das máquinas também são muito parecidas. Com isso, a gente também está reduzindo, então, o tempo de setup, que é um dos requisitos para a gente conseguir aplicar o just-in-time, né? Que é a redução do tamanho do lote. Então, uma redefinição do layout, que vai deixar de ser um layout funcional, né? Ou seja, um layout por processo, e vai passar a ser um layout por produto, numa mini fábrica, né? Numa mini linha de produção, que a gente chama de célula de manufatura ou célula de fabricação, é ideal, né? Para que a gente consiga alcançar esse just-in-time. E aí a fábrica ela passa a ser dividida por célula, né? Onde cada célula tem todos os recursos necessários para fabricar o produto completamente. E cada célula é responsável por uma família de produtos. E aí dentro dessa célula você tem aquele operador, que é multifuncional, ele sabe operar qualquer máquina, ele verifica a qualidade, ele faz a manutenção preventiva. Por isso, ó, que tem uma preparação aqui, ó, o 5, do quadro de pessoal para uma multifuncionalidade. Ele é capaz de executar qualquer tarefa dentro da sua célula. Os trabalhadores passam a ser responsáveis pela manutenção preventiva das máquinas, pelo controle da qualidade, pela programação e controle das atividades na célula de fabricação. Tem mais uma observação, né? No MRP, o PCP, né, o Planejamento e Controle da Produção, é centralizado. Você tem um setor de PCP que vai programar, sequenciar essa produção e vai submeter os operadores da fábrica a executar esse plano. No TOC OPT, né, é a mesma coisa. Você tem ali, você programa a produção e submete os operadores a seguir aquele plano. Ou seja, tanto no MRP quanto na OPT, o PCP é centralizado. Aqui não, né? Aqui na produção enxuta, no just-in-time, o PCP é descentralizado. Quem programa e sequencia as atividades é o próprio operador da célula. Então, é ele que programa a produção. De que forma?
Olha, ele sabe qual é a capacidade dele, a necessidade dele. Então ele vai enviar para o posto anterior as necessidades dele. Então esse posto anterior ele só vai produzir, né, aquilo que o posto seguinte liberou. Ou seja, cada posto de trabalho, fazendo uso desse sistema Kanban, né, que é o sistema que a gente usa para operacionalizar essa produção puxada, fazendo uso desse sistema, a gente tem que cada posto de trabalho é responsável pela programação e sequenciamento das suas atividades. Então é o posto de trabalho fornecedor, ele vai receber requisições de diversos postos de trabalho cliente e ele que vai definir, usando a sua política de prioridade, né, aquelas regras de sequenciamento, ele vai definir qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro. Então isso é feito pelo próprio operador dentro do posto de trabalho. E 6, desenvolvimento de formas visuais para puxar a produção. Essencial para garantir que as operações sejam executadas apenas quando necessárias. E como que a gente operacionaliza a produção puxada? Fazendo uso desse sistema Kanban, que são esses cartões que autorizam a produção e o transporte desses materiais entre os postos de trabalho. Operacionalizando o quê? A programação puxada, que é a programação que a gente vai aplicar, puxando desde lá do mercado para garantir que efetivamente a gente aplique o just-in-time. Se é o mercado que tá puxando a produção, então a gente tem o just-in-time. Logo, a produção enxuta possui 2 objetivos fundamentais: busca pela simplicidade e redução de desperdícios. A simplicidade está relacionada com a utilização de técnicas de PCP que permitam que a produção ocorra somente quando requisitada, por exemplo, utilizando o sistema Kanban, e a redução de desperdício se dá pela redução de fluxo de materiais nas linhas e a redução de estoques de matérias-primas, semi-acabados e produtos finais. Com a redução, né, dos desperdícios, a gente tem uma redução do fluxo, né? E, consequentemente, a gente reduz os custos, o que vai aumentar a produtividade. Esses objetivos e condições expostos até aqui visam, sobretudo, o aumento da produção em uma empresa. Quais são as metas, então, da produção enxuta? Se a gente for resumir, então, a produção enxuta em uma frase. Então, fazendo um resumo de tudo isso que a gente falou, resumindo ela em uma frase, elas vão estar voltadas aos problemas de produção que buscam atingir. Quais são os objetivos? 0 defeito, ou seja, garantia de qualidade. 0 tempo de preparação, para a gente poder reduzir o tamanho do lote. 0 estoque, que é um dos principais desperdícios dentro de uma fábrica. 0 movimentação, ou seja, evitar movimentações desnecessárias. 0 quebra, que é usando a manutenção preventiva. E o 0 lead time, que seria a gente atender a necessidade do cliente o mais rápido possível. Para isso é preciso entender cada um dos 7 desperdícios da produção enxuta, mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Então fechamos esse vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar então dos desperdícios da produção enxuta, para a gente tentar entender, classificar, identificar esses desperdícios e aí pensar nas ações que a gente pode tomar dentro da nossa empresa para conseguir eliminar esses desperdícios. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!